Então, Lai, estamos aqui de novo com Apresenta o Meu Amigo. E hoje apresentando meus amigos, Victor e lá no Brasil... Miguelito. E aí, Lai, apresenta meus amigos. Cara, muito obrigado, Vitor, por estar aqui com a gente é minha. no Apresento o Meu Amigo. Miguelito, que está lá no Brasil. É Miguel gente, Mazeto. Nós estamos fazendo aqui um modo um pouco diferente, né? Presencialmente ali o Vitor e o nosso querido amigo que está lá no Brasil, Miguel. Ambos são poliglotas. E vai nos ajudar a ter uma facilidade de aprender mais línguas e outras coisas. Primeiramente, queria saber do Vitor. Vitor, sim, senhor. Se apresente, por favor. O que você veio fazer aqui no Japão? Cara, é muito louco, cara. Ó, primeiramente, meu nome é Victor Duílio Soares. São poucos que conhecem esse nome do meio, né? Porque... Victor Duílio Soares. Duílios? É, a galera... Duílio, né? Duílio. E é por isso mesmo que eu quase não falo. Não, que todo lugar que eu chego, a plateia tá dando risada. Temos já. plateia hoje, hein? Tem plateia hoje. Todo lugar que eu chego, eu tenho que soletrar esse raio desse nome. Então eu já chego Victor Soares. Então minha assinatura que eu coloco é Victor Soares e familiar me chama de Duílio, me chama de Du, né? Que meu pai, muito feliz da vida, quando eu nasci, queria dar o nome de um tal de um diretor do Corinthians lá, não sei o que era. É nada. E chegou no cartório e falou, vai ser Duílio o nome dele. Só que o nome correto é D-U-I-L, acento agudo no I e O no final. Aí a escrivã escreveu errado, né? Ficou L-H-O, né? Aí Tá, e o nome japonês? Não tenho, eu não sou descendente. Um tempo atrás, eu estudei a vida inteira inglês, espanhol e vim parar no Japão, não sei como. Por quê? Porque há um tempo atrás eu estava casado com uma descendente. Então quando eu cheguei aqui, eu estava no relacionamento, a gente acabou terminando o relacionamento, foi cada um pro seu lado e eu tô vivendo aqui, trabalhando aqui, professor de inglês e tudo mais. Então foi assim que eu acabei parando aqui no Japão. Sim. E hoje você tá quantos anos aqui no Japão? Já vai pra 6 anos 6 já, anos cara. já. Sim, Miguel era menininho quando eu cheguei aqui, pequenininho. E você, Miguel? Conta sua história brevemente pra gente. Qual é a sua história? Por que você tá aí na Spring School? Eu? No Brasil. Longa história. Esse nome Dúlio aí é bem estranho, mas eu já conheci um pessoal ali que gostava dos Thundercats, aí colocou no filho dele... Podia ter sido Pantro, mas coisa da vida, né? Mas meu nome é José Miguel Maceto Yashimura. Eu sou peruano. Ué, você é peruano, Miguel? Você não é brasileiro? Não, a seleção brasileira está querendo me contratar, mas eu sou um jogador caro. Pra ser gandulo, e aí eu tenho que representar o Peru aqui, né? Sim. Mas eu fui pro Japão com 13 anos. Morei lá até um mês retrasado, até 2 meses atrás. Morei por volta de 25 anos. Estudei em escola japonesa. Sempre gostei de línguas, então sempre um filme em inglês. Falava português com meus amigos. Tive umas amiguinhas brasileiras, por isso que eu aprendi a falar português. E aí, coisas da vida, né? Acho que é uma pandemia aí que aconteceu, né? Acabei também me divorciando, separando, e aí eu falei, acho que eu quero mudar de vida. E aí houve uma proposta ali do nosso querido amigo Guto, que tínhamos uma Spring aqui no Brasil que estava prestes a ser aberta, e, bom, se juntou o bonito ao agradável, eu falei, acho que eu vou encarar um novo desafio. E aí, depois de 20 e poucos anos, resolvi vir para o Peru primeiro para visitar a minha família, meu irmão, meus primos, tios. Que quando eu cheguei no Peru, meu irmão chamou de primo. Ô primo, que primo, velho? É teu irmão. Tanto tempo. Primo. E aí depois vim pro Brasil. Faz 2 semanas e pouquinho que cheguei aqui no Brasil. Para alavancar a nossa escola Spring School aqui no Brasil. Mogi das Cruzes. Hoje tu fala quantas línguas? Só pra gente ter uma noção aqui. Fluente. Língua dos anjos não vale, tá? Hoje eu falo espanhol, minha língua materna, inglês, sou professor de inglês, japonês e o português do Brasil, português de Portugal também. De leite. Sim. Rapaz. Pois. E tu, Vitor? Farusca, bolinha. Falo, claro, língua materna. Não tô falando agora, tô brincando. Língua materna é o português, né? Mais ou menos. Mas espanhol e inglês, né? Também. Porque eu sou de Foz do Iguaçu, Paraná. Então,
Então lá, praticamente, se você não fala espanhol, você tá ferrado. Porque você tá do lado da Argentina, do Paraguai, ali, comércio ali gira em torno da Argentina, Paraguai, turismo, você tem que falar espanhol. Então, desde pequenininho ali, a gente já é preparado para encarar esse mundo ali, né? Agora, a pergunta mais importante, qual é o caminho para aprender o inglês? Pode responder. Quem quer começar, Miguel? Qual é o caminho? Qual que vocês indicam, assim, pro pessoal que quer aprender Qual o segredo? Rápido. Para aprender inglês... Ou qualquer outra língua. Qualquer outra língua. Vai depender muito do tipo de pessoa que você frequenta, que você é também, né? Porque às vezes você é mais sinestésico, auditivo, visual. Então você pode entrar numa imersão. Por isso que tem gente que quando faz, a gente muito incentiva os nossos alunos a fazer intercâmbio, né? Porque o intercâmbio você escuta inglês, você tem que falar inglês. E tudo que você estabeleceu sentido gira em torno do inglês. Então... eu acho que quando eu comecei a aprender línguas era assistir a TV em inglês e mesmo que eu não entendia, eu repetia, falava muito, né? Desde criança, minha mãe acho que me levou no psicólogo uma vez, que esse menino tá tendo multiprofissionalidade. Sério mesmo? Porque eu assistia a TV, jogava o nosso Winning Eleven da época, né? Eu repetia tudo que o cara falava em italiano, falava em português. Winning Eleven 1? E sempre foi uma maneira que... E tem que gostar, né? Eu gostava muito das línguas. Agora, no caso, falando do inglês, você tem que gostar e procurar o motivo, né? O porquê que você quer aprender. Se é para trabalho, então, sim, entra no ambiente. É se apaixonar pelo idioma, né? Essa é a verdade. Gostar, né? Uhum. Tem que gostar. O ambiente faz muita diferença, então, para qualquer língua? Meu Deus do céu. É o que funciona mesmo. Isso, com certeza. Isso que ele falou foi interessante, que ele falou que ele brincou que a mãe dele levou psicólogo, sei. Sim. Porque minha mãe também teve uma época que achou que eu tava doido. Porque eu ficava no quarto trancado conversando sozinho. Então eu pegava ali, colocava ali um vídeo, ficava repetindo, conversando, aí eu ficava inventando uma situação, aí ficava resolvendo o próprio problema que eu criei. Desse jeito assim, Então, é verdade mesmo. Aí eu ficava lá e minha mãe um dia botou na porta e falou: filho, você tá bem? Eu falei: não, eu tô estudando, né? Então, realmente isso ajuda e eu acho legal porque a galera fala muito do game e tudo mais. Claro, tem que ter o controle, né, da criançada pra não ficar o dia inteiro jogando game. Mas só que, cara, do fundo do coração, você acabou me ajudando lá atrás. Por quê? Quando surgiu a época de jogar online, essas coisas, lá com meus 13, 14 anos, então eu acabei jogando um jogo online lá de aviação, lá não sei o que era, nem lembro mais. E acabei fazendo muito amigo fora, né? Então isso deu um boost ali, cara. Boost. Traduz boost aí, Miguel. Vamos ver se você tá bom mesmo. Vai lá. O que é boost? O quê? Um boost? Boost. O que é boost? Deu um impulso, deu uma alavancada. Isso, meu garoto. É isso aí. Tá bonito, hein? Né? É isso aí. Aí o que acontece? Aí deu um boost ali, né? Pra dar uma melhorada. Então o ambiente, ele... Cara, 100%. Eu conheci um rapaz agora há pouco tempo, que ele ficou 10 anos sem falar com brasileiro nenhum aqui no Japão pra aprender o japonês. E funciona, ele cara. fingia que não era brasileiro. E funciona. Pra poder falar japonês. Pra poder aprender. Hoje ele fala melhor que qualquer japonês. Funciona 100%. Eu acho não que... falava. É por isso, eu tenho várias pessoas assim que quando, por exemplo, assim, elas chegam determinadas aqui a pelo menos levar o idioma japonês pra casa quando quer voltar ao Brasil. Então a primeira coisa que eu falo é: qual que é o círculo de amizade? Você quer aprender japonês, mas você vive na churrascaria brasileira com os amigos. Cara, não tem problema, você pode dar rolê com teus amigos, você tem que ter as tuas amizades, mas você tem que aprender a sacrificar por aquilo que você quer naquele momento, entendeu? Então, quando eu tenho meus alunos, o Miguel sabe disso, ele também faz a mesma coisa, a gente tem essa cultura aqui dentro. Você já muda o teu celular pra inglês, você tá assistindo filme com legenda, pô, que é isso? Não, assistindo filme dublado, eu gosto da legenda. Cara, você quer aprender ou não? Já tem que chegar no papo reto, né? Tipo, você quer aprender ou não, pô? Então já coloca esse filme em inglês, cara, né? O teu GPS tá lá em português, coloca em inglês. Por quê? Porque português é a língua que você já fala. Você não vai ficar praticando português, pô, você vai praticar o inglês. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então é assim que você faz. Conforme você... fala aí, Miguel, vai lá. Não, pode falar. Termina a sua ideia aí. Bom, agora... Eu queria muito ouvir sua voz, cara. Queremos ouvir a sua voz. Eu sei, mas a minha voz é muito bonita. Não, então, só para reforçar a ideia ali do nosso querido Dúlio, conhecido entre os amigos como Bubu. Aqui, ó. Tinha que falar, velho. O nosso querido Bubu. O Bubu, ele tá falando uma parada muito interessante, mas eu lembro que uma vez eu tava numa aula de linguística, essas coisas de PNL também, e achei muito interessante, mas muito interessante o fato de a chance que o fato de aprender uma língua ela te dá,
Ou seja, suponhamos que você é uma pessoa tímida, né? Você é tímido na sua língua materna, você é tímido, uma pessoa tímida. Então, no momento de você aprender uma língua nova, seja inglês, japonês, espanhol, você tem a chance de talvez criar uma personagem ou até melhorar aqueles detalhes que você acha, poxa, eu não sou muito comunicativo, né, normalmente. Cara, então, no inglês, no português, no japonês, língua que seja, eu consigo me desenvolver mais. Não é que a pessoa fica bipolar ou cria uma múltipla personalidade, mas é que você consegue... É uma coisa saudável, né? Desenvolver. Pra aprender mesmo. Porque eu sou, não uma outra pessoa, mas eu tenho um comportamento diferente na hora de falar português, na hora de falar japonês. De fato, vocês moram no Japão. Muda, né? O japonês já é mais... A Dina também. A Dina... Né? Koreogarima agora. Mas assim... É verdade. Isso é um negócio muito interessante. Muito interessante que hoje em dia tem muita pessoa que é fechada e tal. Então eu falo, não, quando você aprende uma outra língua, cara, você pode desenvolver ou criar até uma outra personagem. Alguma coisa tipo assim de arquétipo, né? Um caráter. É a famosa diferença do introvertido pro tímido, né? A pessoa confunde muito. A galera que fala assim, eu sou introvertido, eu não falo bem. Não. Introvertido é um traço de personalidade. Você não vai mudar a tua personalidade. O introvertido, ele vai se comunicar bem pra caramba, vai ser... A gente tem professor aqui dentro que o cara é introvertido, mas o cara na sala de aula vira um leão, entendeu? Tipo, é outra pessoa, entendeu? Já a pessoa tímida é um traço ali um pouco, às vezes tem um trauma, alguma coisa ou outra. Isso que o Miguel falou realmente acontece. Você tá aprendendo ali um idioma, você acaba... Eu tenho alunos, cara, que eles me veem na rua, eles trombam comigo na rua, eles falam inglês comigo, eles são brasileiros. Então eles me veem, eles falam inglês, porque eles se expressam melhor em inglês. Eles... Tem, nossa, pra caramba, cara. Pra caramba. Então o que acontece? Você chega na pessoa, a pessoa quer contar um problema da vida dela, uma coisa que ela tá passando, ela vai se abrir em inglês pra você. Normalmente, eu tenho pessoas assim que a gente conversa em inglês. Muito bom, muito bom. O Miguel citou ali o PNL. Tu pode explicar pra gente como o PNL pode ajudar a aprender línguas? Quer falar essa, Miguel? Quer que eu fale? Não, eu já falo bastante. Você pode ir se quiser. Primeiro, o que significa PNL, né? Eu ouço muito isso, né? O Miguel, ele tem um curso de PNL, por isso que eu tô falando. O Miguel fez. Manda bala aí, Miguel. Fala aí. PNL, bom, resumindo, é Programação Neurolinguística. O que é a PNL? PNL é pegar, sei lá, você pega... Eu sou fãzaço do Cristiano Ronaldo. Então, você pega uma pessoa e você vê o que essa pessoa fez ou faz pra dar certo. Peraí, Miguel. Pausa. Oi? Ele tá rindo, É que aí você me quebra, Miguel. Cristiano Ronaldo, Mas o cara é fera. Cristiano Ronaldo, né? Lembra do Mas então, e você tentar fazer aquilo, né? Se o cara acorda às 6 horas da manhã, sai pra correr, treina, alimentação, estuda, lê, tudo que ele faz, você tenta aplicar aquilo na tua vida, uma programação. E aí vai pra tentar chegar a atingir aquele resultado que ele tem, né? Que é o cara fenomenal. Não tem nenhuma aula da gente que a gente não traga essas técnicas de programação linguística. Isso vai... Cara, é tanta coisa. Começa pelo rapport, cara. Não tem... Eu tenho um padrão de aula meu, que é o que a gente chama de bucket list. Então, vai ficar um conteúdo interessante pra galera aqui de casa. Tem uma expressão em inglês que a gente fala que é to kick the bucket, né? Então, se você traduzir, chutar o balde, aí a pessoa vai lá pro português e fala assim, chutar o balde quer dizer que eu não tô nem com nada mais. Calma lá, gafanhoto, não é assim também, eu vou te explicar. Em inglês é diferente. Em inglês, quando você fala to kick the bucket, você quer dizer assim que você morreu. Então, eu vou falar assim, my uncle kicked the bucket like last year, something like that. Então, meu tio morreu ano passado. Tipo assim, né? Então, por isso desse to kick the bucket que vem o famoso bucket list. Que é balde de lista? Não, cara. São as coisas que você quer fazer antes de kick the bucket. Antes de morrer. Tá ligado? Então, isso é padrão da minha aula. Tô começando uma aula com alguém que eu nunca vi na minha vida. Eu vou fazer a minha lista ali com a pessoa. Eu vou colocar tudo nos meus sonhos pra pessoa. Eu vou expor ali mesmo detalhes da minha vida. A pessoa vai automaticamente abrir um pouco. A gente vai se conectar. Pá. Então, a conexão é instantânea. E isso é o primeiro passo para a pessoa ter aquela confiança de como que ela vai aprender. Entendeu? Isso já é uma técnica. É o famoso rapport. Entendeu? É uma coisa da PNL que a gente faz. Você tá entendendo? E isso daí é tão fantástico que você não vai usar isso só pra ensinar inglês, não, cara. Você vai pra tudo na vida, cara. Tem uma coisa que hoje, por coincidência, não tá comigo, mas anda sempre comigo. O meu baralho, eu faço mágica, eu faço ilusionismo com carta, eu faço cards, o Miguel sabe. Tanto é que na minha aula, eu vivo com o baralho na mão. Por quê?
Não tem coisa mais legal, cara, que você brotar de surpresa na frente de alguém e fazer uma mágica com a pessoa. A pessoa surta. O que é isso, cara? Daqui a pouco você tá apertando tua mão. Você Não tá era melhor até... comprar um cachorrinho pra atrair mulher? Eu acho que eu tô fazendo coisa errada, né, cara? Né? Mas interessante isso, né, cara? O Miguel, dá um exemplo pra gente. Por exemplo, a gente sempre fala de instalar o drive, né? Na cabeça da pessoa, né? Que fala que nós somos igual computador, né? Então a gente instala o drive ali. Fala um pouco disso daí, como que isso funciona, por exemplo, o pessoal entender como funciona isso na hora de você for ensinar um idioma. Porque você sempre falou isso pra mim, cara. Eu lembro que você segurava no meu braço, ó. Ancorei aqui, lembra? Sim, lembra que você fazia isso? Tem muitas técnicas. A gente estuda a PNL exatamente para ajudar os nossos alunos, porque, como eu falei no início, temos muitas vias de comunicação, maneiras de aprender, então, sinestésico, essas coisas, então... A gente tenta achar através de uma conversa, da primeira aula, ver, ele é mais visual, ele é mais auditivo. Então, a minha aula tem que ter coisas que são focadas no modo que ele entenda melhor as coisas, né? Então, eu sempre, nas minhas aulas, sempre apelo a pessoa a ser curiosa. Sempre seja curioso, que a maneira que eu aprendi a falar inglês é essa, curioso. Aí eu começo as minhas aulas, por exemplo, eu falo, tenho certeza que você conhece, e talvez vocês também, a marca Gap, a marca Guess, ou aquele sabonete Dove, quanto tempo vocês já viram? Vocês sabem o que significa? Aí eles, não, mas hoje em dia vocês têm que... Começou a nossa aula de inglês, assim como o Teacher Bubu, ele falou que o telefone tem que mudar, hoje em dia vocês têm que colocar o seu seriado que você assiste, coloca em inglês, com legendas, a maneira que você acha, mas tenta, né, entrar mais no ambiente, fazer uma imersão direta na sua casa, aquilo que você tem no seu computador, celular, iPad, coloca tudo em inglês, ou a língua que seja, né, para te ajudar a entrar nesse caminho de aprender uma língua nova. Não precisa se preocupar com falar que vai ser editado, vai cortar. Dá idioma? Às vezes, se ficar muito, por exemplo, piadinha, não se preocupa, pode fazer que depois ele vai editar. Pode falar besteira, não tem problema. Até prefiro que solte, porque é assim que a gente conquista a galera lá fora. Não tem, galera... Isso é uma das coisas que eu acho legal, onde eu sempre falo, a gente vai dar uma aula, tem pessoa que já vem pronta pra uma coisa robótica, aquele famoso Minano Nihongo, né, Miguel? Sabe do que eu tô falando? Né, uma coisa muito gramática, é assim, um negócio, não, um negócio... Aí vê na aula, já tem uma piada, pega o violão, já toca ali pro aluno na aula. Pô, o que é isso? Pô, essa aula é da hora, hein, cara? Pô, não sabia que ia ser assim, não? Depois tô trocando ideia, né? É assim que tem que ser, né, Miguel? E fala uma coisa, e business? Vamos falar de business. Essa é a área do Miguel agora. Essa é a área do Miguel. Pra que serve inglês? Pra que eu tenho que aprender inglês? Por quê? Pode falar aí, Bubu. Vai lá, Miguel. Não, vai lá, manda bala aí. Pode repetir a pergunta, por favor? Inclusive, você tá com um projeto mó da hora, né, Miguel? Olha aí, já pode falar, Miguel. Fala aí, mano, solta aí. Não, mas qual que foi a pergunta, por favor? Que eu não... Business, pra que eu tenho que aprender inglês? Isso. Hoje em dia, agora, né? Hoje em dia, o fato de eu não você... vou para os Estados Unidos, né, por exemplo. Aprender uma língua se tornou quase uma necessidade, né? Tem pessoas que se limitam à língua materna dela, mas como eu disse, é uma necessidade. Hoje em dia, o inglês ainda mais, lugar que você for, ainda é igual África, passado, Europa, Ásia, o pessoal vai falar em inglês contigo se eles percebem que você é um estrangeiro, né? Aí depois a pessoa chega e fala, não é inglês, espanhol, não, é aquela outra língua, né? Então, hoje em dia tem os aparelhos de tradutor, né? Google Translator, mas mesmo assim se perde muito aquele lance do feeling, né? Do sentimento de transmitir uma ideia, né? Eu posso transmitir muita coisa sem necessidade de palavras, mas hoje em dia o inglês é uma necessidade, cara, uma necessidade. Não tem uma pessoa no mundo que seja formada que não tenha apresentado o trabalho dela, um trabalho de conclusão, alguma coisa em inglês. Então, o inglês é fundamental. Se eu não falasse inglês, eu não estaria aqui no Brasil, né, levando a isso. Será que o IA vai substituir vocês? Olha, rapaz, tem uma galera que fala isso, né? Se a inteligência artificial vai substituir a gente. Eu uso muito. E isso é engraçado. Eu uso muito. Para montar uma aula, assim, seria mentira dizer, eu tenho que aproveitar as ferramentas que hoje em dia o universo me dá. Então,
Lógico que eu não vou depender dela, porque se eu não tiver internet, não vou ter aula, não. Tipo, eu tento, por exemplo, eu estava dando uma aula de japonês e falei, me dá ali kotowaza, são kotowaza. Você sabe o que é kotowaza, Bubu? Kotowaza são expressões, né? Kotowaza. Kotowaza expressões em japonês. Idiomatic expressions, expressões idiomáticas. Do japonês. Com certeza. Sorry, guys. Translating here. Por favor. Aperta a tecla. Já começou os problemas, já. É a mesma coisa quando você for falar em... Oi? É a mesma coisa quando você for falar em português, tipo, tá caindo um pé d'água. Isso. Tipo isso, né? Uma expressão. Então, toda língua tem, é por isso que ela se chama expressão idiomática, uma expressão do idioma, e envolve muita coisa cultural. Eu lembro que quando eu comecei a falar português, no primeiro trabalho, eu tinha 15, 16 anos, e o pessoal falava, Nossa Senhora, cara, Nossa Senhora. Eu literalmente entendia que era uma senhora que pertencia a todos nós. Falei, quem que é aquela senhora que todo mundo conhece, velho? E eu acabei entendendo que é uma expressão cultural que se você traduz para o inglês, para o japonês, não tem sentido. Tem que ter o contexto cultural para você entender. Então, quando você utiliza esse tipo de expressões, seja na língua que você está aprendendo, você cria uma conexão melhor com a pessoa. Porque fala, o cara, eu chego e falo, mentira, tem pernas curtas, velho, cuidado. Como que ele sabe? Por isso que muita gente acha que eu sou brasileiro, mas eu não sou. Por causa desses detalhes. Então, aquilo que me impressiona, aquilo que fortalece a minha língua, é o jeito também que eu vou ensinar em inglês, japonês, ou no caso, português também, o espanhol. Mas então, voltando ao assunto do kotowaza, eu joguei no IA. Eu sei um monte de kotowaza, mas eu estava na correria fazendo uma coisa aqui, ali, me passa os kotowazas mais utilizados no Japão. Saiu, esse aqui eu conheço, coloquei na lousa e foi minha aula. Entendeu? Eu coloquei um kotowaza para iniciantes que tenha kanji básico de primeiro ou terceiro grau, que são escritas japonesas. Ela jogou umas que são muito fáceis de aprender e, porém, você aprende pontos da cultura japonesa. Então, se você solta um kotowaza no meio de uma conversa, o cara fala, esse aqui aprendeu aonde, velho? E aí a gente fala, Spring Your Life, né? Boa. Porque é muito ruim você pegar um avião e não saber inglês, né? A primeira vez que eu peguei o avião, que eu vim pro Japão, em 98, eu pedi água pra mulher. Walter! A mulher falou assim, hã? Walter? Aí ela, water? Water? Me vê isso logo. É o Walter, né? Aí chegou um cara bonitão lá, arrumado. Walter. Aqui o Walter. Você é o Walter. O Walter tá lá na frente. Uma história assim, interessante. Ela quase me botou pra fora. O Walter, né? É o Walter. E você foi lá e Qual é a tomou da história torneira. interessante que você tem, Miguel? Uma história interessante que você tem com esse negócio inglês. tipo com inglês, de se confundir às vezes, falar errado alguma coisa. Porque eu tenho uma. Né? Porque a gente já pagou muito. Não, porque eu tenho uma que eu me ferrei, cara. Por quê? Por quê? Eu me ferrei. Eu vou atravessar a vez do Miguel aqui. Eu vou falar a minha, porque olha só. Eu trabalhava em hotel. Então, o meu primeiro emprego dentro de hotel tinha 18 para 19. Então, tava naquela fase de alistamento militar, tinha acabado de sair do exército, do pré-alistamento e tudo mais. E aí encontrei um hotel, poxa, eu vou usar meu inglês, eu tava feliz da vida, cara. Pá, e eu nunca tinha conversado com... Foi em Foz do Iguaçu. Né? Lembro até hoje do lugar, um pessoal incrível, me ajudaram pra caraca, mano, evolui muito. E nunca tinha trocado ideia com um gringo antes assim, na minha frente. E logo dos primeiros gringos que eu troquei ideia era japonês, cara. O que eu vou entender aquele ego deles lá, mano? E tremia mais do que não sei o que, cara. E aí fui explicar. A menina pediu pra reservar um carro e eu expliquei que eu ia reservar o carro pra ela. A menina entendeu que eu ia pagar o carro. Mentira. É horrível, né? E você, Miguel? Mas e aí? Não, mas tem mais. Tem mais? Aí acabou que depois teve que o motorista explicar a situação. Depois a menina japonesa foi super educada e tudo mais. Esse foi o básico. O outro foi um rapaz, ele veio pra uma reunião, ele era da África do Sul, cara. Ele veio pra uma reunião e foi pedir um despertador pra despertar. Foi pedir pra despertar ele. Verdade. E ele chegou bem assim e falou pra mim. Na minha cabeça ele falou assim, ó. 5:50. 5:50. E eu fui com a canetada. Pá, 5:50. Pronto, né? Marquei. Ele falou 5:15. 5:15. Ele tinha compromisso. Ele perdeu o voo, cara.
Ele tava voltando pra África do Sul. Tu é doido. Chegou daqui a pouco o dono do hotel, cara. Mas você é louco, cara. O cara perdeu o voo. Você acha que eu vou pagar essa passagem pro cara, mano? Você tá em pânico. Calma, eu não sei. A gente paga Porque é muito parecido, né? De 15 Sim, cara, na época. Ó, 15, né? Se você não tá acostumado com a pronúncia ali, tem a diferença. Teen e T, né? Mas se você não tá acostumado, você dança, cara. Então na muito época. rápido eles, né? Sim, o sotaque é totalmente diferente lá desde a África do Sul, cara. E eu lembro que só chegaram em mim, e agora o que a gente vai fazer? Falei, calma, eu tenho um amigo meu do turismo aqui, vamos resolver, a gente vai ligar na agência, a gente vai ligar na empresa, vamos ver se dá pra transferir essa passagem. Consegui, graças a Deus, consegui, resolvi, desenrolou o problema, consegui mudar um cara pro outro voo. Mas o cara queria comer eu vivo, cara. Imagina. É um erro que, né? Acontece. Imagina. E você, Miguel, teve uma presepada assim já, cara? Uma coisa assim, tipo... Miguel já teve um monte. Será, Miguel? Assim, no momento, lembrar de alguma coisa que tenha acontecido, assim... É que como eu falei no início, eu morei 25 anos no Japão, então tem muita vivência, muito jogando bola, restaurante. Eu lembro o meu início na Spring foi muito engraçado, não lembro de cabeça o ano, mas eu tô quase uns 10 anos na Spring lá no Japão junto com o Gutão. Eu comecei, para ganhar confiança, né, comecei dando aulas de espanhol. Aí logo em seguida, 2, 3 meses, comecei a dar aula de japonês. E depois... Não, minto. Japonês, inglês, perdão, espanhol, inglês e japonês. E eu dava às vezes num dia as 3 aulas. Então... Eu entrava numa aula, saía do Nihongo, entrava pro espanhol, depois ia pro inglês, voltava pro japonês, eu achava konnichi, arigato, bom dia, tudo. Misturava tudo, né? Trocava tudo. Dava aquela misturada na cabeça. Mas é legal porque o cérebro é um músculo, então você acaba treinando, então acaba ficando muito mais rápido nas suas reações, nas suas respostas. E aprendi a ter esse controle de ligar o switch para tal língua, né? Acho que eu fiquei nessa... Nintendo Switch? Nintendo? Nesse movimento de entrar uma, sair outra, acho que uns 6 meses, 8 meses. E aí eu cheguei... Boa. Miguel. Oi? O que é Switch, velho? O que é Switch? Plateia ali tá atenta? A plateia já perguntou. Já perguntou o que é Switch. O Switch... Você joga na roda e me explica, mano. Pô. Que você liga, desliga a luz, o interruptor, não sei se é em espanhol. Switch. Então você... Seria tipo a troca, né? Um switch, né? Eu vi uma matéria uma vez que falar gringo é feio. E sabe por que do gringo? Você sabe por que do gringo? Essa curiosidade, cara, é muito massa. Você sabe o porquê do gringo? Ele sabe porque eu contei, né? Eu contei. Não, eu contei. O gringo, falaram que é uma Mas tem um porquê que eles odeiam também. Eles quem? Os americanos, na verdade. O gringo é mais pra americano. E tem um porquê disso, na verdade. Teve a guerra do México, né? Com os Estados Unidos do México. O uniforme mexicano verde, né? Totalmente verde. Então toda vez que os americanos viam os mexicanos, eles gritavam, Gringo! Mentira. E aí os mexicanos... daí os mexicanos ficavam, los gringos estão vendendo, não? Aí ficava assim. Aí pegou disso daí. Então por isso que eles odeiam, não curtem, não. Eles têm assim... Bom, não vou criar polêmica, mas tem esse preconceito. Eles têm aquele preconceito entre eles. Então os mexicanos chamam de gringo, né? O gringo, eles não gostam, cara. Chegar o gringo não, pô. Olha só, interessante. É a mesma coisa que falar gaidinho. É tipo isso, cara, pra eles. Né? Não é igual, mas... Mas... feio, né? É a mesma coisa, tipo, o americano chama eles de chicano e os chicanos chamam eles de gringo. Aí fica esse negócio, tá ligado? Olha só. É isso aí. Viu só, cara? Legal, hein? Tem muitas vivências. Eu tenho a impressão de que quem fala uma língua fica mais fácil para aprender outra língua. E outra língua e mais outra língua. É verdade isso? É a mesma coisa com instrumento, cara. Mesma Mas coisa. por quê? Qual que é? O que acontece aí? Digamos que você... É claro que nem pra tudo vai ser a mesma coisa, porque o japonês é uma língua ancestral. Então, digamos que... É claro que isso não chegou a acontecer, mas digamos que o Miguel sabe disso. Digamos que o japonês seria o tipo de idioma que deriva outras línguas. Assim como o alemão, pra quem não sabe, o inglês, a raiz do inglês é derivado do alemão, tá?
Não é latim. Meu nome, Valdir, é alemão. Tá? Não é latim. Então, você vai falar como que fala beijo em alemão. Você morou lá, você sabe, é kuss, né? Kuss, né? E você vai falar em inglês kiss, né? Se você vai contar em alemão, é tudo parecido. Então, as raízes são as mesmas. Só que isso não significa que a forma, o meio que você utilizou para aprender um idioma, você vai usar no mesmo. Então, eu aprendi muito com música, você vai aprender do mesmo jeito. Tem gente que fala, mas não é bem assim. É, cara, pô, acredita, pô. Então, eu tô no Japão aqui, não tem, acho que, se vai fazer 6 anos, eu não sou fluente, igual o Miguel é fluente, mas eu me viro muito bem pelo tempo e pelo jeito que eu estudo. E na hora que eu estudo pouco japonês, eu sou muito de pegar pra estudar, né? Mas o padrão, vídeo, anime, música, troca ideia. E segue aquele padrão, não tem erro, cara. Então, você aprender um idioma, não é que só a tua cabeça fica mais preparada pra você desenvolver, pra você aprender. É porque você já conhece como você vai caminhar pra aprender o idioma. Foi o drive que você tinha falado. Exatamente. Boa. E tudo isso volta pra esse negócio aí da PNL, cara, que funciona pra caraca. Animal, né? É o drive. Você instala aquilo, cara. Você já sabe o segredo. É o Switch do Miguel aí que ele gosta. Né? O Nintendo Switch. Muito bom. Aí fica mais fácil, olha. A música é a mesma coisa. Segredo, então, tocar violão, melodia. Aprendi piano. Eu fui lá, aprendi piano primeiro, daqui a pouco eu aprendi violão, já sabia a base. Tudo bem que no violão eu sou meio abstrato, mas você já tem um padrão. Então você sabe o que você vai fazer logo em seguida. Então, isso acontece, isso pra qualquer coisa. Bom. Aí quando você fala de línguas... O Vitor vai cantar uma música pra nós, Miguel. Ele vai traduzir a música que é em inglês. Nós vamos escolher uma música e ele vai ter que cantar em português. Rapaz, eu tô tremendo. Aí vocês me quebram, rapaz. Vocês não me falaram nada disso, não. Vocês me A conexão quebram. tá ruim. Eu ia cantar Amado Batista, cara. Amado Batista. Em inglês. Não, então, Secretary. falando um pouquinho do assunto de línguas que vocês falaram, né? E o que o Bubu falou aí, que era... você aprendeu um instrumento, aprendeu tudo. Então, geralmente, quando você abre, o nosso cérebro, ele não, digamos assim, ele não reconhece, esse aqui é inglês, esse aqui é português, esse aqui é chinês. O nosso cérebro, ele não faz distinção da língua, porque quando você fala, se cria uma imagem no teu cérebro. Então, quando o teu cérebro abriu essa aba de digamos, absorver informação nova, é no mesmo lugar que você vai guardar os idiomas, né? A língua que você for. Eu sempre dou o exemplo para os meus alunos, quando eles falam, teacher, mas como é que você faz? Tem problema? Eu falo, não, é muito simples. Quando você liga o carro, você anda com ele na rua. Então, o motor está ligado. Mas para virar para a esquerda ou para a direita, você tem que desligar o motor e ligar de novo? Não, você já vai. Então, o teu cérebro ele já está no processo de aprendizado. Então, você pode aprender inglês, pode aprender japonês, pode aprender... Particularmente eu falo, você pode aprender português, qualquer língua, no mesmo dia. Aliás, no mesmo dia não, mas sempre não dá essa diferença, não bagunça. O teu cérebro ele vai entender. Tanto é que meus filhos, eu tenho 4 lá no Japão, eles falam, não as 4 línguas, mas eles entendem muito bem o português, o japonês, o espanhol. O inglês ainda, acho que a maior ela consegue, a mais velha, perdão, maior se chama espanhol. A mais velha, ela consegue entender bastante inglês. Então é uma coisa muito legal de você ver crianças. O Bubu tem um aluno maravilhoso, o Samuelzinho. Ele é um gênio, ele fala... inglês, ele fala só inglês contigo, né? Mas ele fala japonês, fala português. E ele tem quantos anos? 5 anos? Então, o moleque tem 7 anos, eu tô dando aula pra ele tem 2 anos já. O moleque é fluente, cara. Não, o nível dele, tipo, tanto é que não tem como. Não tem como colocar com outras crianças mais. Tipo, ele já tá num nível assim que se tiver uma aula no livro, na escola tem um Fluent Book que a gente fala, ele só não lê tão bem. Ele lê bem pra caramba, mas ele ainda não tem aquele entendimento do que é gramática ainda, né? Porque é uma criança, né? Mas se você colocar ele numa roda aí de fluente, ele vai, acho que, intimidar os mais velhos, cara. Porque o moleque é incrível. Com 7 anos. 7 anos. A nossa aula é uma aula de conversação. E, tem mais um detalhe que eu acho interessante para quem tá ouvindo, e é luso-falante, né? Que fala português, e quem fala espanhol também. Eu lembro que eu estava numa aula ali de linguística e o professor falou assim, vocês querem aprender línguas? A primeira coisa, o que eu recomendo é vocês aprenderem com uma língua romance, que é derivado do latim, que no caso espanhol, português, italiano e tem um outro, que é o rumano, né, da Romênia. Por exemplo? Não entendi. O francês, isso, francês também.
São línguas por quê? Porque elas têm a base gramática muito parecidas. Então, quando você entra numa outra língua, acaba sendo muito mais fácil para você aprender as outras. Entendeu? Então, para quem fala espanhol, para quem fala português, muito. Esse detalhe que ele falou é tão legal, cara, porque uma das outras coisas que eu gosto de abrir uma aula minha, quando a pessoa chega talvez cheia de preconceito com o idioma, porque é difícil, porque eu não gosto, porque tal. Tinha isso. Você tinha, né? E qual que eu te falei? Lembra dos cognatas? Repete, por favor. Vamos lá, vou repetir aqui então. Isso é muito interessante, a pessoa de casa vai ver, ó. Isso é estudo, é comprovado, é Harvard, não me engano, é Cambridge. Uma dessas duas instituições aqui da língua inglesa. Cambridge, né? Obrigado. Que no português e no inglês nós temos o que nós chamamos de palavras cognatas. Então, o que são os cognatas? São aquelas palavras que basicamente elas são as mesmas do que no inglês e no português. Então, você vai falar sofá em inglês, sofa. Você vai falar rádio, radio. Se você vai falar inteligente, intelligent. Então, o estudo diz que para você ter uma conversação avançada de inglês, você precisa ter no mínimo 2.400 palavras. 2.200, uma coisa assim. E o número de cognatas passa disso, vai de 2.400, passa disso, né? 2.800. Sim, então automaticamente você já tem um nível avançado de inglês na cabeça. Só precisa aprender a colocar em ordem. Aí que entra o professor, entendeu? Aí que entra a sala de aula. Exatamente. E aí nisso você vai aprender os falsos, né? Os cognatos falsos, por exemplo. Um bem famoso que é muito legal de citar é romance, né? O que é um romance? É romance, pô. Não, desculpa, é novel, né? Novel. O que é uma novel? Uma novela, pô. Não, é um romance. O quê? É um romance, é um livro de romance. Ah, interessante. Aí tem um outro, principal. É principal, pô. Não. Principal é o diretor da escola. Que? Nada a ver, né? Então, são os cognatos falsos. E esses aí são aproximadamente uns 150. 150? Entendeu? São pouquíssimos, cara. Então, a pessoa chega cheia de preconceito porque é difícil. Pô. Tô cheio de preconceito. É porque é difícil. Cara, não é difícil. Relaxa aí, cara. Só precisa... Na verdade, o Bubu já tá dando um spoiler das nossas primeiras aulas. Não é assim não, cara. Não é assim não. A gente já chega... A gente fala sempre, a gente vai quebrar essa barreira que o aluno chega. Não. Ontem mesmo eu tava num churrasco ali, conheci uma pessoa, Gisele. Olha. E aí ela chega, eu nunca vou aprender. Não, eu não nasci pra... você teve um professor aí que criou um trauma. Eu venho, vou te dar uma aula. E é verdade. E vamos isso. quebrar essa aí. É verdade. Acontece pra caramba. Né? Era horrível a aula de inglês na escola. Não, na minha não saía do verbo to be. Nossa, verbo to be. Quando você escreve to be na lousa... Parou ali. Foi na aula do Lion, cara. Eu peguei e falei pra ele assim, o verbo to be é só 3, cara. Só isso aqui. Vamos em frente, acabou. É só isso, cara. Vamos embora. Era horrível. Mas é esse mesmo, cara. Como mudou, né? Olha, a plateia tá fazendo uma pergunta. A plateia tá fazendo uma pergunta. Poderia repetir, por favor, Dino? Pra aprender? Qual seria melhor? Muito bom. O que vocês acham? Qual que é melhor para um aluno aprender? Presencial ou online? Ou não tem diferença? Quer responder essa, amigão? Qual a diferença? Não, assim, bom, eu posso responder, né? Eu sou um teacher das antigas. Eu comecei dando aula e você pode ver, eu tenho uma lousa. Então, mesmo na minha aula online, se eu tiver uma lousa, eu pulo para a lousa e... Uma lousinha, né? Tem esse fato de o aluno te ver em pé e perceber que você é uma autoridade, né? E você se coloca ali e você cria um impacto diferente no aluno. Então, eu posso dizer assim, eu sou meio que 60-40 para uma aula presencial, mas a aula online, se você sabe, por exemplo, a gente estava falando da inteligência artificial, se você consegue desenvolver uma aula de slides, você sabe utilizar muito as ferramentas que a internet hoje em dia te dá, uma aula online é maravilhosa. Então eu gosto das duas, mas pelo fato de ser um pouquinho mais das antigas, eu me inclino um pouquinho mais a dar uma aula presencial. Se o aluno fala, eu posso ir na escola, posso ter online, vem para a escola, porque flui melhor, né? Você está no ambiente, então eu consigo pôr uma musiquinha. Às vezes eu estou olhando, passa uma pessoa e ela tropicou, fala, sabe como fala tropicar? Aí, vamos lá, aprender isso. E fica uma aula muito mais dinâmica. Agora, online tem as vantagens. Você joga no YouTube, o Bubu é muito bom dando aula online, porque você coloca um game, você consegue puxar um vídeo na hora para o aluno. Então tem muitas vantagens também ter uma aula online. Mas e se fosse o Cristiano Ronaldo, ia ser online ou presencial? Oi?
Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo. Esse aí eu vou até Portugal, meu irmão. Esse aí não tem choro. Eu vou até Madeira. Aliás, ele tá na Arábia, né? Eu vou lá pro Al-Nassr. Sempre fui. Mas vocês viram que interessante, cara, tudo que desde criança. O teacher Miguel falou, Miguelito, nosso querido Miguel, que foi uma coisa muito massa, cara. Porque, na verdade, é uma pergunta assim que fica aquele question mark aberto. Porque se você for ver, ele falou, sou das antigas Costa Lousa e tudo mais. Inclusive, eu acho muito massa isso. Até o Gutão sempre falava isso, até pra mim. Ô, Vitão, levanta essa cadeira, cara. Pô, o Miguel pega e vai no quadro, cara. Você tem que fazer isso. Beleza, daí às vezes... Só que geralmente eu uso o quadro branco do Zoom mesmo, né? Eu falo, mas o Miguel tá nas antigas, né? Eu falo assim, né? Então esse é um padrão que ele tem muito. Acho muito massa isso, né? Como é que eu vou dizer? É uma característica do Miguel. Acho muito massa. Só que é relativo hoje, a gente dizer o que é melhor, o presencial ou online. Porque depende da pessoa, né, cara? Vai ter muita pessoa que vai chegar e falar assim, eu quero ver o professor na minha frente, né? Eu quero ver a lousa, eu quero sentir ali que é a pessoa sinestésica, né? Porque se você for ver, se hoje eu fosse colocar o que seria top, cara, a aula online, ela tem um dinamismo fantástico, cara. Eu já dei aula usando o Google Earth, cara, que é o mapa. Então... O aluno tá entediado do livro, cara, vamos lá, que país que você quer visitar? Ah, eu quero ir pra Veneza, então vamos praticar There is, there are, andando em Veneza. There is a dog, andando em Veneza, cara. Então, né? Então, eu já fiz isso com o aluno. Então, a aula online, ela abre um leque gigantesco de opções para você trabalhar com o aluno. Então, esse question mark, ele existe sempre. Tudo depende de quem tá do outro lado. O professor, ele só a água que vai se adequar a cada tipo de recipiente depois. O Bruce Lee falou isso, né? Be water, my friend. Be water. Bruce Lee, né? Bruce Lee. Be water. Yes. Agora, quem criou essa confusão toda, Miguel, de línguas? Me fala. Te peguei agora. Onde começou essas línguas aí? Essa confusão de língua aí, Miguel? Confusão de línguas? Por que surgiu tanto idioma no mundo? Foi lá na Torre de Babel, né? E você, Victor? Torre de Babel, né, cara? Torre de Babel, né? Os caras iam chegar lá em cima e Deus confundiu as línguas. É verdade. Confundiu tudo. Você já perdeu alguma oportunidade por não falar inglês? Já. Qual? Piloto de helicóptero. No way! Peraí. É verdade isso aí? Você ia ser piloto de helicóptero, cara? É? Pô, inglês não foi. Conta essa história aí, mano. Conta, por favor. Deixa eu ser agora o entrevistador. Mas como? Não tem mais Por quê? história. Tinha que saber inglês, né? Porque... Não, é preciso. No Brasil? No Brasil. A ANAC, ela... na verdade, o mundo inteiro. Tudo que... computador, aviação, é tudo em inglês. Você vai ser piloto, você tem que ter inglês. Tem que ter. A prova pra você tirar a tua licença... Como é que você disse? O Miguel sabe, eu tava estudando pra ser piloto, né? Então, antes de conhecer, sim, eu sei pilotar o Boeing, Airbus. Cara, eu sei, cara. Eu tava estudando pra ser isso. Antes de entrar na Spring, eu tava... O dinheiro, a grana que eu fiz aqui no Japão, tava tudo certo. Eu consegui advogado nos Estados Unidos. Eu tinha conseguido uma proposta de emprego em South Carolina. Eu ia pra Victoria trabalhar lá pra tirar o green card e começar a fazer as horas de voo lá. As horas de voo lá, porque lá é mais barato fazer horas de voo do que no Brasil. Não sei por quê. Não sei por quê, mas lá, por exemplo, 150 mil reais, você faz o dobro, quase o triplo de horas de voo lá nos Estados Unidos. Mesmo pagando em dólar. Em dólar. Não sei por quê. Lá todo mundo voa, cara. Tipo assim, não generalizando, mas falando desse jeito extremo assim. Então eu tava me preparando pra isso. Daí conheci o Gutão, a propósito, a cultura da Spring School. Literalmente, cara, eu larguei de mão de tudo isso. Falei, não, cara, eu me encontrei aqui dentro dessa proposta, vamos em frente, cara, tô aqui. Então, realmente, sem inglês não vai. Porque se você vai fazer a ANAC, a prova é em inglês, cara. A prova tem a opção da prova em inglês e português. Depois você tem que fazer o ICAO, que fala, que é literalmente alguém te entrevistando em inglês. E se você... Cara, não tem, mas você tem que descrever o céu. Como é que tá o céu? Vai falar, it's blue. Você já era, mano. Não tem, cara, entendeu? Você tem que descrever uma emergência em inglês, cara. Códigos aeronáuticos, tudo. Altíssimo. Porque tem aquela briga, né? Quem inventou o avião? Santos Dumont. Santos Dumont, ele aprimorou o avião. O avião foi criado pelos irmãos Wright, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Vamos brigar agora, hein? Pois é, né, cara? Agora nós vamos brigar. Então, até por conta disso, o inglês ele é usado. Não só por que o inglês ele é o idioma universal dentro da aviação, porque também é mais fácil. Não desmerecendo, jamais longe de mim, mas coloca alguém, coloca o mandarim então, vamos aprender mandarim então pra falar. É isso que eu ia perguntar pro Miguel. O Miguel foi
pro Peru agora, recentemente, né, Miguel? Como que tá lá, Miguel? Parece que vão fazer a China tá fazendo... Sim, bem ali na minha cidade. E agora? Vai ter que aprender mandarim? Todo mundo fala isso. Então, eu cheguei, acho que meio que... Cheguei, eu sou professor... Não, mas você fala, não, mas chinês. A gente quer chinês aqui, chinês. Falei, cara, me dá um ano aí que eu chego num nível bom de chinês, aí eu posso dar aulas de chinês. Mas lá nas ruas já tá tendo Kanban, né? Tem... como fala Kanban? Placas em chinês. Você vê lá assim nos parquinhos, nas prazinhas lá, chinesinho andando, né? E o peruano, eles falam bastante inglês, né? A gente fala. Mas isso é em Lima? Hoje em dia tem muita molecada, assim, por causa dos videogames, né? Os TikTokers ali da vida, que eles entendem bastante, né? Entende bastante. O inglês no Peru vai ficar obsoleto por causa da China? Uma boa pergunta, não tinha pensado nisso, hein? Eu acho que não. Porque o chinês sim é uma língua muito difícil. O chinês é uma, que assim, uma a língua galera que vai do complicada, porque ele tem uma vogal, tem 4 tons, então para eles aprenderem chinês vai demorar. Então eu acho muito mais fácil eles se comunicarem. Eu vou chegar atrasado de novo, que eu tô tentando aprender. Ele tá aprendendo inglês agora, mano. Lá eu tô no inglês. Chega lá O cara começou agora, vai desanimar o cara. Pô, vai ter que Não, você tem que estudar chinês, velho. Ni hao, xiao. Mas isso daí é Xenxen. É interessante isso. O Miguel falou que lá tá ficando desse jeito. Porque há quem diga que hoje a China já é a primeira economia do mundo, tá? Porque os caras têm número, faz, acontece, pronto, acabou. Mas ainda a moeda de trade ainda é o dólar. E por ser o dólar, você vai falar inglês, cara. Não tem jeito. Tá bom? Não adianta. E é mais fácil, desculpa. Mas se você for colocar na ponta do lápis, me perdoa o sensei de Nihongo aí. Se você for colocar na ponta do lápis o que é mais rápido de aprender... É o inglês, cara. Não adianta o jeito que flui o inglês. Na América Latina ainda, no Brasil. Tem coisa em japonês que a gente fala que a gente não... A gente subentende uma tradução, né, Miguel? Você fala, não tem o sonkeigo no japonês, que é aquele bem formal de tudo? Sim. Você coloca um monte de no negashimasu, yoroshiku, não sei das quantas. Então tudo isso pra falar uma coisinha. Né? Tem coisa que não tem tradução, né? No inglês ainda polido, a gente consegue... Né? Mais polido. A plateia quer falar alguma coisa lá. Ah, é? Pode perguntar. Caraca, rapaz! Uma salva de palmas pra nossa plateia. Plateia animada, hein, Miguel? Rapaz, olha que interessante. Boa a gente pergunta. tá no... Onde que começa pra ser um professor de inglês, professor da cara? Spring School. Da Spring School. Aí o nível é mais... Qualquer lugar do mundo, hoje, você for um professor... Se você tá no Japão, eles gostam muito daquele que já vem de um país nativo, né? Certo. Só que não necessariamente apenas isso. No seu caso. Eu sou o famoso fake. Eu sou o false cognate, né? O false cognate, né? Mas o que eu tô querendo dizer é, tipo assim, você, obviamente, você vai... Primeira coisa que você vai fazer, você vai estudar, você vai aprender o que é o inglês. Se você quer dar aula, você vai aprender a raiz do inglês, não tem jeito. Você vai aprender gramática, não tem como fugir disso, tá bom? Aprendeu isso, você vai tirar a sua prova, o seu teste de proficiência. O meu que eu tenho é o TOEIC, mas tem outros, tem IELTS, tem Cambridge, tem TOEFL. Tem mais algum outro, Miguel? Não, acho que só, né? Tem vários, TOEFL, tem IELTS, Celta, TOEIC, Cambridge. tem TOEFL, IELTS, tem TESOL. Vai depender do que você quer fazer, né? Isso, aí tem esse daí que falou, vou falar agora. Que nem, aí eu tenho o TESOL, que é pra você ser professor, né? Então, esse literalmente é aquele que você faz pra você dar aula overseas, né? Que overseas é fora, né? Outro país. E esse, inclusive, você até tira visto. Né? Tira visto de trabalho para outros países. Esse é um dos mais interessantes. Que oportunidade grande. Não, quem fala total. Então, você quer dar... Tem vários níveis. Você vai dar aula de inglês para criança, você vai dar aula de inglês ali pro General English, que é o que a gente fala, que você vai começar desde o verb to be até ir pro último nível ali do General English, que é praticamente você letrar a pessoa em inglês, né? E aí vai para os níveis acadêmicos, vai para os níveis mais ali, né, de IELTS, aí só vai subindo. E tudo isso vai de acordo com a preparação de cada pessoa. Os passos são muito básicos, não é difícil, pessoal. Não é, cara, não é nem um pouco um bicho de sete cabeças. Você tá falando inglês, se prepara na gramática, capricha bastante na sua pronúncia, isso é muito importante, entendeu?
tira um certificado, começa ali por um de proficiência, começa pelo TOEIC, tá bom? Vai pelo TOEIC, ele vai de 0 a 990, você tira uma pontuação bem alta nele. Pode fazer o Duolingo. O Duolingo também dá um certificado agora, né? O Duolingo tem, boa. O Duolingo, pra quem não sabe, é um aplicativo onde você pratica inglês e ele tem um certificado que ele é reconhecido. Isso. Ele tem um certificado que ele é reconhecido. Duolingo. Ele é reconhecido por Vamos fazer Harvard, propaganda pra Miguel, eles, né? Pede pra eles aí um... por favor, Duolingo, patrocina nós aí. Sim. E é o único aplicativo que é reconhecido, né? Ele é reconhecido. Eu só não me lembro se é Cambridge ou Harvard, Miguel. É Você lembra Cambridge. qual dos dois? É Cambridge. Cambridge, boa. Thank you. Ele tem um teste que você faz ali que Cambridge reconhece. O meu irmão, entendeu? ele tava procurando um serviço lá no Peru, aí eles pediram certos certificados e aí ele deu risada. Pô, Duolingo, velho. Duolingo, algumas empresas estão considerando ele certificado de peso. Sim, é verdade, cara. Falei pra você, mano. E você faz ele todo dia, é tipo um joguinho. Ele não é... Você baixou? Boa. O Lion baixou. Senhoras e senhores, o Lion, melhor aluno aí. Baixou. Anotou aí os steps, né? Os steps. Já tá preparada lá. E nós temos uma professora escondida aqui, inclusive. Né? Mas é verdade, gente. É muito simples. E outra, que oportunidade. Ah, mas eu não vejo isso como uma carreira da minha vida. Vai ter uma experiência, pelo menos, o cabeçudo, né? Fala assim, vai ter essa experiência, vai ter essa vibe, você vai curtir, vai lá passar um estresse, vale a pena? Você sabendo inglês, com certeza vai ter outras oportunidades. Sabe o que aconteceu comigo, cara? Eu fui numa entrevista de emprego no Parque Nacional em Foz do Iguaçu em 2013 e tava eu e mais umas 4 pessoas, eu não me lembro, cara. E dessas 4, eu era o único que falava inglês, né? Os outros falavam espanhol, mas eu falava inglês e espanhol. Então foi um pra entrevista, foi eu, aí foi mais 2. No final, foi todo mundo embora, eu fiquei. Foi na hora, cara, acho que levou nem 2 minutos de conversa com os outros. Não, gente, eu preciso de você. Não, aí eu falei assim, mas você sabe que eu não tenho experiência. Não, você tem inglês. Eu falei, caraca, me senti tipo, nossa, né? Tem o inglês, né? Que legal, mas não é o diferencial, cara. Você tem que estudar, pessoal. Tu faz faculdade, né? Eu tô fazendo, sim, marketing digital. Exatamente. Pode falar um pouco? Com certeza, cara. Unifecaf ela é sim, eu tô fazendo merchan aqui, com licença. Não, salgadinho. É do salgadinho. Torcida, o snack da galera. Não, o que é? Unifecaf? Minha mulher tá ali também. É verdade. Inclusive a esposa do Miguel, ela trabalha com ela, faz parte de tudo, ela atende. É verdade. Foi ter feito. A Unificar foi um novo projeto que a Spring School, a gente gosta de dizer que nós somos uma holding de educação. Então a gente tem tudo que o aluno precisa. O aluno ele vai vir aqui, ele vai estudar inglês, quer fazer faculdade. Não tem problema, cara. A gente te ajuda. É a única do Japão, né? É a única do Japão que faz isso. Inclusive até o TOEIC que a gente aplica, cara. Hoje em dia, entendeu? Então, a gente já tem aí... Quantos meses já, amiga, que a gente já tá com o NFCAF, cara? É recente. Começou em abril, eu acho. Abril... É muito recente, cara. Então, tipo... E fevereiro, uma empresa fantástica, cara. A NFCAF é incrível, cara. A plataforma deles online é muito boa, é muito intuitiva, cara. Tem muito curso simples. Que eu vi 11 mil ienes, você consegue fazer Sim, uma faculdade, cara. Ou seja, mas isso é porque a Spring conseguiu fazer isso, cara. A gente negociou. Sim. A gente conseguiu bloquear o preço do Brasil convertido pra iene, cara. É uma piada isso. Você tá entendendo? Então a gente trouxe. Então a galera vai fazer, me desculpa as outras faculdades aí no Japão, vai fazer uma faculdade por 30 mil conto aí fora. Aqui você vai fazer por 11, cara. E se eu não lembro, isso aí já, a Kaori já vai dar mais detalhes, quem é Springer tem desconto, não sei, né? Tem. Quem é Springer já tem desconto, entendeu? E é muito da hora. Por quê? Além de ser AD, porque, cara, nossa rotina aqui é doida, a gente é professor. Agora a gente vai ter que negociar depois, cara. Pô, não é troca ideia, né? Mas... marketing digital. Faz marketing digital hoje na Unificado. Sim. Até porque eu sempre tive essa... dou aula de inglês e tudo mais, mas eu sempre gostei muito da parte de publicidade, de propaganda. Dá pra ver pouco que eu gosto de falar, né? Quase ninguém percebeu, né? Quase. E meu avô foi radialista, então já tem tudo esse pé na comunicação.
E... Sério? Ela fez faculdade. Olha que incrível. Nós burros é só nós, né? Eita, nós. Outra fala inglês fluente, a outra já fez faculdade. Pois é, não, a plateia só tem padrão FIFA. Padrão FIFA, rapaz. Ali. Padrão alto aqui, pena que eu não tô aí. Mas tu tá aqui com nós. E marketing digital, abracei na hora quando o próprio Guto chegou em mim. Brother, bora fazer uma faculdade agora que chegou aí. Não, peraí, como que ele falou? Brother. Na broderagem mesmo. Você tá fazendo marketing digital, Bruno? Parece o Guto falando. Ele tá fazendo marketing digital? Legal. Marketing digital. No teu caso, no marketing digital, são quantos anos de curso? Esse é um técnico, eles são 2 anos. 2 anos. São 2 anos. E o valor mensal? Você pode falar? O valor mensal... Uma média aí de tanto até... Nós somos privilegiados por ser professor da Spring School. A Spring arca com a metade. Uau. Então... Por isso que eu falo, pessoal. Cara, que escola, hein? Não, isso aqui, pessoal, eu tô te falando, ó. Isso é a casa da mãe. Não, é verdade. É o cavalo laçado que passa e quem não aproveita perde. Não tem, cara. Então, por isso que quando chegou em mim, eu não esperei. Eu agarrei. A gente, se a metade é o quê? 5? Eu tenho um imposto a 5 alguma coisa, 5% e alguma coisa, não lembro. Sim. Então a gente paga isso como professor, mas a gente é professor, pessoal, tá? Por favor, não adianta querer chorar. Não é pouca coisa. Tá? Cara, muito bom. É incrível. E outra, é conhecimento que só agrega. Por quê? Porque hoje em dia, além de dar aula dentro da escola, Miguel, sabe? Eu tô cuidando hoje da parte também do social media, né? Que fala fazer vídeo, pensar em stories, agitar a galera pra reconstruir ali a parte da mídia da escola, postar vídeo. Então tem uma equipe que trabalha com a gente lá do Brasil, a gente tá sempre em contato, é muito legal, muito divertido. E marketing digital é só pra agregar em tudo isso, cara. Então já tô trazendo isso pra dentro da escola. O que eu vejo lá, o que eu aprendo, já trago junto, sempre uma ideia não. E já executo aqui mesmo. Aqui já vira o laboratório. Muito bom, é verdade. Né, Miguel? Miguelito, Miguel, tu e o Vitor gostaria de falar alguma coisa que a gente não perguntou? O que vocês acham? Não, eu queria comentar uma coisa que foi um sentimento muito legal que eu senti, voltando um pouquinho ao assunto as vantagens que uma língua te dá, se perder uma oportunidade. Eu lembro que, saí do Japão, vim pro Peru, visitei minha família, Passou umas 2 semanas, falei, cara, já visitei todo mundo, já veio meus amigos. Chega uma hora que eu tava meio que fazendo fotossíntese, sabe? Fica lá, tem que fazer alguma coisa. Mas no sul, cara, a gente tem uma expressão melhor. A gente fala assim, lagarteando. Lagarteando. Ok. Fica igual lagarto no sol. En español decimos, en gíria, decimos, me estaba mosqueando. Mosqueando. As moscas ficam por aqui. Em Peru, como se habla? Em Peru. Como se habla? Em Peru? Em Peru. En Peru, eso es en Peru. Me estaba mosqueando. Mosqueando. Tá passando mosca. E qual foi a sua impressão do Brasil? Miguel, sua primeira impressão aí do Brasil? Chegou no Brasil, o que chamou a atenção? É a primeira vez, né? É a primeira vez, então eu cheguei já numa cidade muito boa, muito bonita, Mogi das Cruzes, né? Então, o pessoal é muito acolhedor, muito simpático, uma cidade limpa, né? E eu eu confesso, eu me senti melhor aqui que no Peru, que no Peru era doideira, carro aqui para lá, buzina, muito barulho, eu estava mais acostumado à calma do Japão, né? Aqui já é um pouquinho, você pode ver, perceber que eu tô no shopping não tem barulho, né? Se bem que domingo aqui quase ninguém trabalha, uma coisa que me surpreendeu muito, né? Que no Brasil domingo fica vazio, né? Ninguém trabalha domingo. Eu acho que eu nem lembro mais. É o dia que mais aulas tem no Japão, né? Mas para concluir aquela ideia que eu queria passar sobre a experiência de ser professor. Eu estava mosqueando, estava fazendo fotozinhas, falei, eu tenho que trabalhar, eu quero dar aula. Eu já liguei pro Japão, falei, eu vou pegar os meus alunos que eu tenho online de volta. Aí eu comecei, dei a primeira aula, acabei a aula, falei, cara, fiquei assim pensando, nossa, eu me sentia muito extasiado, satisfeito, não sei como que eu posso dizer essas palavras. E sempre à noite eu ligo para minha esposa para conversar com minha filha, e aí eu expressei isso e passou a nossa professora querida Tati, né? Eu falei, Tati, não sei, eu tô muito assim. Falo, pois é, Miguel, você acabou de experimentar uma coisa muito legal que eu quero deixar aí para quem está ouvindo a gente, né? Doutores
é uma profissão muito da hora. Advogados, doutores. Coloca ali o rótulo que você quiser. Um doutor, ele é formado no Brasil, mas se ele vai para o Japão, se ele vai para a China, ele não pode exercer o trabalho dele se ele não faz uma... Tem um nome ali. Alguém me ajuda. A gente é teacher onde Oi? for, cara. Animal. Né, Miguel? Não entendi. A gente é teacher aonde a gente for. Exatamente. Então foi esse negócio que estralou na minha cabeça. Falei, cara, é isso, velho. Eu me senti pró mesmo. Na hora que eu cheguei, dei aula no Peru, agora tô dando aqui aula no Japão. Aquele certificado que o Bubu falou, TESOL, né? Falei, é verdade. A Tati falou, então, nós, professores, aonde a gente for, podemos dar aulas de inglês. E sempre. Eu falei, putz, é verdade porque um professor, um engenheiro, um advogado, doutor, Sim. se ele vai para o Japão, ele não pode. Ele tem um conhecimento, sim, mas ele precisa fazer. Tem uma palavra, não sei como é que fala, uma revalidação, uma coisa assim, da carreira dele, para poder. E ele vai ter que aprender a língua do país, os regulamentos, as leis e tudo isso. Então, eu achei muito legal esse sentimento que eu senti naquela hora. E aí eu falo, meti o C e sai pra rua e vai. Agora, eu tava assistindo os vídeos no YouTube e eu percebi que tem muito brasileiro nos Estados Unidos que não fala inglês. Puxa. O cara não fala inglês. Meu peruano, brasileiro. Peruano acho que ainda... A gente não tava dando aula, Miguel, Mas né? brasileiro... É igual no Japão, cara. Até se você for para os Estados Unidos, você pode dar aula. Olha lá, a plateia tá falando, ó. Fala aí, plateia. Então, é mito que pra você ser fluente, você precisa morar num país que fala. Claro, com certeza que é mito. Não tem. Que é? Comenta aí, aumenta o volume da plateia. Toda a diferença. Lógico. Né? Oi? Aumenta o volume da plateia, que não tá dando pra ouvir. Ah, a plateia tá longe, o espaço é grande. É grande, os estúdios da NBC. Os estudos lá da Spring School. Agora é profissional, um pouquinho... Passa o microfone pra eles. Boa, daqui a pouco a câmera vai junto. Eu queria saber. Eu tenho uma pergunta aqui, tipo o Jô Soares, né? Eu tenho uma pergunta. Logo. Altas horas. Logo. O dia a gente chega lá. Fala, menina. Fala, garoto. Fala, garoto. Como a gente faz pra ficar fluente morando em qualquer lugar? Muito boa. Boa, Miguel, pega essa bucha aí, vai lá. Como que é? Uma dica pra quê? Quer responder essa? Uma dica pra quem mora num lugar que não fala o idioma pra ficar fluente. Porque é a realidade de quem tá aqui hoje. Por exemplo, o Lion tá estudando, né? Tá no Japão, né? O que a gente Como falou é que ele no vai início, ficar né? fluente, então? É imersão. A partir isso do aí, momento pronto, que você matou, decidiu aprender uma língua, então você tem que estar ciente que isso se convertiu numa competência ciente. Imersão. Então, tudo que você faz, balde lá, né, que tem você que ia falar, girar exatamente. em torno a seu propósito, o seu motivo, que é aprender a língua. Então, o Bubu falou, o telefone, o seriado, sabe aquela roupa que você tem em inglês, aquela música. Mas é verdade, cara. É o switch. Falar com ele falava... É o switch que o Miguel falou, cara. É o switch, né? Tem que ligar e ir embora. Mas nem todo mundo é assim. Nem todo mundo é assim. Tive do ponto que faz nesses casos. Boa. Então eu vou usar o meu próprio exemplo, que foi que minha mãe falou que eu tava doido no quarto, né? Porque acredite se quiser, mas eu era muito tímido, cara. Dificilmente eu ia estar aqui assim, ó. Parece, né? Meu, cara, eu era extremamente tímido. Então eu tive que... Teve uma hora na minha vida que eu falei, cara, ou eu meto as caras aí fora, ou eu vou ficar pra trás, mano. E eu tive que criar situações da minha vida. E uma delas, incrivelmente, foi a hotelaria, que foi me tirando daquela zona de timidez, porque eu era recepcionista. Então eu tinha que falar. Eu tinha que conversar, eu tinha que fazer amizade, eu tinha que dar uma dica, eu tinha que desenhar um passeio turístico na cabeça da pessoa, eu tinha que ser desinibido, cara. Claro. Então ali eu fui desenvolvendo. Então a pessoa que ela é tímida, ela não tem aquela facilidade de se conectar, chegar e conversar com alguém, cara, teu melhor amigo é você mesmo, cara, primeiro. Então, não precisa ficar que nem doido na frente do espelho, tá? Pessoal, isso não precisa disso, tá? Menos, né? Ou, vou colocar o Teddy Bear na minha frente aqui, o ursinho de pelúcia, e vou conversar com ele. Não, pode ser doido, não tem problema. Mas você, durante o seu café da manhã, peguei a xícara. Como que fala peguei a xícara em inglês? Vai lá no Google, não tem problema. Google Tradutor, peguei a xícara. Aí você vai repetir, peguei a xícara. Então, a partir daquele momento, se você fica fazendo da tua rotina a tua própria imersão,
que você vai aprender, cara. Não tem jeito. E daqui a pouco você vai trombar com alguém que fala inglês, aí vai tremer na base lá assim, mas vai falar. Você vai conversar. E é ali que você vai ficar surtado. Caraca, eu falei inglês, cara. Porque foi assim comigo, entendeu? Imagina. Eu falei inglês, eu não acredito, entendeu? Então, essa virada de chave, entendeu? Então, eu pensei aqui uma dica, acho que legal também, bem parecida com a que o Bubu falou da xícara, como que fala, né? Eu lembro que eu tava numa aula lá em Toyota, não vou lembrar o nome da aluna, mas eu lembro que ali do nada surgiu a ideia, a gente tava tendo aula e vocês conhecem o Bubu também, a gente trabalha com muito post-its, fusen, né, que chama em japonês, os post-its. Eu peguei e coloquei, então vamos fazer o seguinte, eu coloquei, esse aqui é mesa, grudei ali e escrevi table, ou desk, dependendo, né? Fui na lousa, isso aqui é board, fui no interruptor, coloquei switch, chair na cadeira, e comecei a colocar em vários lugares. E aí, isso, e aí a aluna chegou na semana seguinte, falou, teacher, mostrou a foto... A casa dela tava cheia, velho. Cheia de foto. Eu lembro, você falou. E aí ela, toda vez que ela ia na janela, porque ela era visual, entendeu? Isso é interessante vocês entrarem nesse assunto também, de ver qual que é o meu caminho, minha maneira de aprender. E ela era muito visual, então ela ia pra janela, ela lia ali o negócio que era window, né? Ia pro banheiro, ia pro lugar que for. Eu coloquei até nos talheres, acho que fala em português, né? Fork, spoon, knife. Tinha colocado ali. E eu falei, nossa, que interessante. E aí veio sempre essa ideia de poder utilizar isso, mas respondendo um pouquinho mais a pergunta que a moça fez, uma coisa que a gente sempre fala na primeira aula, e ele comentou agora, o que a gente precisa para criar comunicação, para aprender uma língua? Palavras. Então, se você começa a aprender muitas palavras da língua que seja, você consegue se comunicar às vezes com mutarções. Eu sempre dou esse exemplo nas minhas aulas. Olha, se eu falo cabeça dói, trabalho não. Você entendeu apenas cabeça dói, trabalho não. 4 palavras. Eu sou limitado nessas 4 palavras, mas consigo me comunicar. Mas aí se eu começo a aprender mais, agora eu sei, dói a cabeça muito, não posso, trabalho hoje. Pô, já me comuniquei melhor. Então, eu preciso de palavras. Então, essa é uma dica muito boa. Se você está aprendendo, começa... Não, é importante, sim, o Bu falou, a gramática. Porque aí você começa a colocar os tempos verbais. Hoje, amanhã, depois, eu estava, eu era, eu estarei. Mas eu me comunico. Minha cabeça dói, não posso, trabalho hoje. Pronto. Então você tem palavras. Então, enquanto mais palavras você tem, você consegue criar a sua comunicação. E depois já você começa a polir. Talk, muito bom. My name is Miguel, welcome to my TED Talk. Já pensou? Miguel, você tá muito profissional. Tá demais. Nem parece o Miguel, cara. Mudou, né? O quê? Tá pro, Miguel tá... Eu sempre fui, cara. Sempre fui. Não, o Miguel é profissional incrível, cara. Por isso que eu sou o jogador mais caro da Spring, vim pro Brasil. Ah, meu amigo. Aí nós vamos ter que conversar, porque eu não sei, né? Por isso que eu vim pra cá, meu amigo. Não é à toa que eu fui. Eu fui do Chosen. Que você tem de americano. Desculpa, Miguel. Ô, Miguel, fica quieto. Tá. Eu vou pedir pra minha secretária fazer um pouquinho de água. Já fiz pra zoar. Já. E tu, Miguel? Tu também, né? Não, ele parece turco, velho. Parece árabe, mano. Né, Miguel? Ah, chegou até a sair da sala. Fui pegar água, velho. Não aguentou pressão. Como que tu faz? Chega já aconteceu, já eu e amigos meus, inclusive até tava com um aluno, eu acho. Eu cheguei conversando, ele traduzindo, ele enrugou pra mim, né? Aí perguntou, tecnicamente, eu não menti, perguntou se era da América. América? América. Do Sul, né? América do Sul. Ah, sugoi, né? Já aconteceu isso comigo também. Né? Eu sou lá do Sul. Já falaram, você é da onde? E tu, Miguel? Tá enrolando aí também, por incrível que pareça, muitos falam que eu sou do Nepal, sou até britânico, porque lá tem muito indiano. Já falaram que sou paquistanês. Lembra meu primo aquele dia que eu liguei? Já falaram que eu sou... Meu primo falou assim, você tá com árabe no carro? Iraniano. Falaram que sou até turco, velho. Viu, Miguel? Eu falei, não. Eu acho que o Miguel lembra. Quando lá era pequeno, a gente ia ali no Ion, que é o Jasco, o antigo Jasco,
E ele era pequeno e eu ficava falando em inglês com ele. O diabo. Ele ficava com uma vergonha. Eu falava, come on aí, boy. Eu sumia dele. Ele morria. Mas ele já- não sabia onde colocava. Ele já tinha barba assim já naquela época? Não, Era só o nariz correndo assim, ó. só o nariz. Só viu o narizão Ele correndo. ficava bravo comigo. Eu, come on, boy. Oh, let's go. É, ele fala. Eu tinha medo que alguém chegasse e falasse com ele em inglês. Nossa. Entendeu? Aí E aí? era. E aí? Aí E eu ferrou, ficava, né? Para com essas coisas, pai. Aí Porque ferrou. em 2000, não Tinha tinha muito muito, pouco. Tô ligado. brasileiro. Aqui no casaco tinha muito. Então eu dava uma de americano. O Guto, quando me conheceu, foi muito, muito engraçado. Porque eu tava com um amigo japonês meu que queria comer comida brasileira. Aí eu levei ele lá no Feitos com Amor, que tem na Nishio. Né? Devendo da minha escola. Já pede patrocínio aí, pede patrocínio. Ô Márcio, pô, desenrola aí, mano. Desenrola essa parada pra nós. Pelo aí. menos um Aí bentozinho o que ali, acontece? É um bentozinho lá, mano, na faixa, né? Bentô é um... Como é? É o lanche. Marmitex. Aí eu, Marmitex, Boa, né? boa, Aí eu boa. já pioro, eu Tem umas falo coisas que já sai lunchbox. natural, velho. pra deixar mais Não, chique. lunchbox. É, lunchbox. No Brasil é marmitex. E aí eu lembro que o Gutão tava na frente com a máscara dele, parecia o Sub-Zero do Mortal Kombat. Pá, Todo frio. né? Quem vê o Guto daquele pensa que o cara é brabão, né? Brabão, Mas daqui a pouco ele... E aí? E aí, bro? Né? E aí passou, naquela época eu tava bem cabeludão, a barba tava enorme assim, né? Eu tava de bonezinho virado pra trás e tudo mais. Passei com o Nihondinho lá e ele foi primeiro no japonês, né? Do speak English, aí Olha. aí o japonês, Eigo, a cara nego man, daí ele olhou pra mim e falou... Ah, esse não é teu caso, né, brother? Vai falar inglês, né, comigo? Aí eu falei assim, não, eu falo inglês. Ah, claro, você parece alguém que fala inglês. E aí, cara, o que você tá fazendo aqui? E começou a conversar comigo. Tô passeando aqui, eu vim levar meu amigo japonês. Nossa, que legal, você fala japonês? Eu falo um pouquinho, poxa, que legal. Aí eu olhei pra ele e falei assim, você é professor de inglês? Aí ele falou, sou. Como é que eu faço pra dar aula aqui no Japão? Acabei de chegar e tal, eu tô tentando me encontrar aqui pra dar aula, né? Não quero ficar na fábrica, né? Nossa, que coincidência que eu preciso de um professor pra ontem aqui, tal. Aí ele falou assim, mas e você, o que você tá fazendo aqui, cara? Você tá perdido aqui por quê, cara? Não, eu tô aqui com a minha família na época, né? Aí... Mas você da onde? Você é de que país? Eu falei, sou brasileiro. Que? Achei que fosse... Que? Você é brasileiro, cara? Eu falei, não, peraí. Você é brasileiro, cara? Eu falei, sou brasileiro. Não, mas a tua família é do Brasil, mas você não é, né? Não. Eu sou brasileiro, cara. Caraca, cara, que é isso? E foi assim. Foi assim que você era australiano, né? Parece muito australiano. Aí mas... ficou assim. Não, mas lá na Austrália também era sinistro. A gente Tem trocava ideia. Eu perguntava where you from, né, pras pessoas. Eles me falavam a cidade deles. Mas o inglês é diferente. Não, o da australiano é diferente. Nossa, é uma mistura de... Eles percebem, né? Sim. Então, Né, amigão? sim, o meu, no caso, é mais pro americano, né, o sotaque. Sim. Então, quando você chega lá, eles é uma mistura de British, de britânico com americano, né? Mas é questão de sotaque. É, A fluência sai normal. normal, mesma coisa. Mas eles percebem. Né? Percebem, né? Então, Uma coisa que chegar lá na Bahia, a gente vai saber. eu falo muito rápido inglês por causa do... Boa. Eu falo muito rápido por causa do meu sotaque, né? Do americano. Eles têm uma elevação um pouco menor. Eles falam um pouco mais calmo, né? Então tinha momentos que eu tava falando com a minha professora, que ela entendia porque ela é professora, mas ela pediu pra me dar uma reduzida por causa dos outros, dos alunos que estavam ao redor. Fica ofensivo. Não, eles não entendem. Eles não entendem, eles falam devagar. Mas pra mim é normal. Entendeu? Então é basicamente uma diferença pouca, né? Pode finalizar. Você quer falar alguma outra coisa? Ó, pra você que tá no Brasil, veste isso. Teacher Miguel vai te ajudar. No Brasil, tá em Mogi, né, Miguel? Mogi das Cruzes. Mogi. Mogi Plaza. Qual é o endereço daí, Miguel? Pode falar pra gente? Oi? Endereço e telefone de contato? Endereço e telefone de contato pra Sim, alguém se que queira aprender inglês, se espanhol, você entrar na japonês. nossa Tinder também, página manda ali, Tinder também. a gente tem o Spring Insta do Japão e a gente tem o @springschool.mogiplaza. Você pode entrar ali no nosso site, ali tem a nossa localização aqui, Mogi Plaza, aqui dentro do Mogi. A gente está bem no centro de Mogi, dá para agendar a aula, tem o telefone de contato ali também na nossa página. É só seguir a gente que aí dá para eles entrarem em Muito contato. obrigado, Miguel. Muito obrigado, Vitor, pela presença aqui no Apresento Meu Amigo. Satisfação minha. Muito obrigado. Obrigado à plateia. Plateia, tô de parabéns, plateia. Parabéns. Muito bom. Essa plateia foi incrível, cara. Umas Foi, perguntas aí foi, que, foi. rapaz, Carinho fiquei na enorme saia por justa. vocês aí. Foi fundamental. Saudades, aqui pra né? gente. Saudades. Que aí Muito a gente- obrigado, Miguel. Obrigado, Miguel. Se que cuida aí agradeço. no Brasil.
E abraço e continuar esse sucesso Amém. aí. Muito obrigado. Muito obrigado para vocês também. Obrigado, Valeu, Miguel. valeu, Se Miguel. precisarem, Obrigadão, Vitão. estamos aí.